Fala galera, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre pressão. Então, pressão é uma grandeza escalar que é dada pela razão entre a força perpendicular ao plano da superfície e a área dessa superfície. Então vamos lá, vamos tentar traduzir isso, gente. Vamos lá. Se eu tenho uma força que ela é aplicada ao plano da superfície, imaginando que a superfície é o chão, então o chão está na horizontal e eu tenho uma força. Se essa força for aplicada obliquamente, eu vou pegar só a componente dela que é perpendicular ao plano. O que é perpendicular? Que forma um ângulo de 90 graus. Então, eu vou pegar a componente, vou ter que decompor. Ok, gente? Então, se eu tenho uma força que ela é oblíqua, eu vou pegar a componente que é perpendicular. Então, eu tenho o chão, esse é o plano que representa o chão. Se eu tenho uma força aplicada, eu sempre pego ela perpendicular. Então, se eu precisar decompor, lembrando que a força ela é vetor, mas a pressão é uma grandeza escalar. Então você pode decompor a grandeza força, mas você vai encontrar uma grandeza escalar nesse caso, ok? Dividido pela área, a área de contato. Então quando você tem, por exemplo, a equação P minúsculo, que é a grandeza pressão, que é igual a força dividido pela área. Razão é divisão, tá, gente? Então força, vetorial, dividido pela área, ok? Então essa área é a área de contato entre as superfícies. A grandeza pressão, ela explica, por exemplo, por que a gente pode, num simples exercício de colocar uma caneta entre os dedos, sem a tampa, a ponta e a parte de trás da caneta, quando nós pressionamos, nós sentimos o dedo onde está em contato com a ponta da caneta doer mais do que o outro dedo. Daí a gente diz assim, tá, mas a força foi a mesma? Foi, porque a força que o meu polegar faz na caneta é a mesma que o meu dedo mindinho faz sobre a caneta. Então, a força sobre a caneta é a mesma, porém a área de contato é menor e daí doeu esse meu dedo. Inverta a caneta e faça o mesmo experimento. Você vai perceber que aonde tem a ponta da caneta dói mais o teu dedo. Por quê? Porque a área de contato é menor. Diminuindo a área, aumenta a pressão. Então aí a gente tem essa relação com a grandeza da pressão e a gente consegue entender. Outro exemplo também é quando a pessoa que está usando o sapato de salto, ela está andando na grama. Quando o salto é agulha, aquele salto bem fininho, pisa na grama, afunda na grama, na areia. E quando o salto, ele é aquele salto plataforma que ocupa todo a área do calçado, ela pisa, essa pessoa pisa e ela não vai afundar. Então o que acontece? Nesse caso, o primeiro caso, quando o salto é agulha, a área de contato é menor, vai afundar, porque a pressão é maior sobre uma parte que consegue ser móvel, né? Enquanto que quando aumentamos a área, mais difícil de afundar. Então vamos tentar imaginar a pessoa caminhando na neve. Caminhando na neve, nós vamos ter o quê? Essa pessoa com um calçado adequado para a neve. Ou seja, é tipo uma raquete para poder distribuir toda em sua área, ou aumentar a sua área e distribuir o seu peso, e assim não afundar. Então essa é uma das possibilidades. Outro exemplo também é como que a gente faz para escolher uma mochila adequada. Ah, a gente escolhe pela beleza, se ela é bonita ou não é. Não, vamos pensar pela funcionalidade. Se você vai carregar muita coisa, é bom que a sua mochila tenha alças largas. Porque quanto mais larga for a alça, mais confortável é de você usar a sua mochila. Então temos que tomar esse cuidado. Se a mochila tem a alça muito estreita, com o peso que você carrega, fica desconfortável, vai machucando o ombro. Não que você não tenha força para suportar. Estou dando exemplo sempre que a força é constante e eu só estou mudando a área. Então mudando a área de contato gera esse desconforto no caso da mochila. Quanto menor a área de contato, mais desconfortável é. Então agora fica a dica para as próximas mochilas que você for comprar, certo? Ou bolsa, né, gente? Bolsa também funciona. Beleza? Então vamos lá. A unidade de medida a unidade de medida da grandeza pressão no SI é o Newton por metro quadrado, mas também ele é conhecido como Pascal. Pascal escrito com letra minúscula, porque a unidade, se fosse com P maiúsculo, era o físico, Blaise Pascal. Então, nós temos com letra minúscula o Pascal, que é a unidade,
Mas quando eu vou representar somente abreviado, eu coloco um P maiúsculo. Ok, gente? Então, aqui é a nossa relação matemática, P minúsculo de pressão igual a força dividido pela área. P de pressão, Newton por metro quadrado. Força, Newton e área, metro quadrado. Certo, gente? Então, assim, nós conseguimos concluir a grandeza pressão. Certo? Um abraço a todos, fiquem bem.